Provérbios 4, 23 diz assim, vou ler numa versão diferente um pouquinho do que está lá, mas diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Um pensador que tem muito a ver com a igreja presbiteriana independente, um teólogo, um homem que fez parte da nossa história e nós até nos denominamos em alguns princípios teológicos por causa dele, chamado João Calvino, disse uma frase em latim muito bonita, eu quero lê-la em latim e depois vou traduzi-la. Cor meum tibi offero Domini prompit et sincere. Que significa o seguinte: meu coração te ofereço, ó Senhor, pronto e sincero. E a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Agora imagine um coração contrito, quebrantado, pronto, sincero e que tem as marcas de Jesus nele. Esse coração está em alta diante de Deus. Eu gosto muito do livro do Provérbios, ou dos Provérbios. É um livro que fala de pensamentos morais, pensamentos espirituais, que nos ajudam a ter uma vida mais sábia, uma vida mais regrada, uma vida mais diligente. O livro dos Provérbios traz ensinamentos práticos para a nossa vida. É muito gostoso ler o livro dos Provérbios. Quando alguém me pergunta, eu quero começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? Eu digo, leia primeiro Provérbios. É um bom livro para se começar a ler a Bíblia, e naquele mês que tem 31 dias, é um bom livro para se ler em um mês, um capítulo por dia. A grande proposta desse livro é a gente pensar como Deus deve ser reverenciado na nossa conduta moral e na nossa conduta espiritual. E o grande desafio do livro é que a gente deve fazer isso de todo o coração. Um coração que precisa ser guardado, um coração que precisa ser bem cultivado. Só no livro dos Provérbios, presta atenção, há mais de 80 referências só sobre o coração. No livro dos Salmos, 100. E na Bíblia toda, cerca de 800. É importante falar do coração na Bíblia ou não? Por que que é importante? Porque na cultura judaica, por causa da cultura da Bíblia, o coração era tido como o centro da vida, o centro do caráter, o centro motor de uma vida dependia daquilo que ele cultivava e guardava no seu coração. No Antigo Oriente, desde os princípios, o coração era a sede do intelecto, era assim que os pensadores reverenciavam o coração, como a sede do intelecto, aquele lugar em que eu preciso guardar bem. Por isso a Bíblia fala do coração, como a sede da minha vida, como o lugar onde precisa ser bem guardado, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração é o padrão em muitas ações nossas em relação a Deus. Coração contrito e quebrantado, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então o coração aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração, e tantas outras expressões da Bíblia usam o coração como uma sede forte na minha vida e na sua vida, o centro das decisões. E a minha pergunta para você é, como está o seu coração hoje? Se você pudesse pensar no seu coração como a sede da sua vida, do que você está sentindo agora, do que você sentiu esse dia, ou o que você tem sentido no dia a dia, como você avaliaria o seu coração? Coração contrito, um coração quebrantado, um coração pronto e sincero para ouvir a Deus, um coração que está disposto a ser guardado de coisas más que corrompem a Ele. Como é que está o seu coração? O seu coração está doentinho, está triste, está amargurado, está ressentido, está frio, está indiferente. E aí eu gostaria de te ajudar. Se há alguma área no seu coração nessa noite que precisa ser revista,
vamos tentar olhar para alguns princípios do coração de Jesus e trazer isso para o nosso coração. Tudo bem? Ok? Fácil. Maravilha. Então, pensando em Jesus, uma das coisas que eu aprendo com o coração de Jesus, que nos ajuda no caminho da transformação, é que o coração de Jesus é um coração sensível à vontade de Deus. Vamos dizer juntos? Sensível à vontade de Deus. Então, de novo, sensível à vontade de Deus. Agora, sem eu ajudar, só vocês. Sensibilidade é estar disposto a sentir. É estar disposto a ser mexido por algo. Estar sensível é ter essa predisposição. Por isso, o meu coração e o seu coração, como a sede da nossa vida espiritual, deve estar disposto a sentir a vontade de Deus. E se tem algo que eu aprendo com Jesus, é que o coração dele sempre foi sensível ao coração e à vontade do Pai. O coração de Jesus era um coração voltado para Deus. O coração de Jesus era um coração voltado para os lábios do Senhor, para tentar ouvir o que o Senhor tinha para ele. O coração de Jesus não era voltado para a sua própria vontade, que é a nossa tendência. O coração de Jesus não era voltado para a opinião dos outros. O coração de Jesus não era voltado para as feridas ou marcas que as pessoas talvez causassem nele. Mas o seu coração era um coração sensível à vontade de Deus. O grande desafio nosso é termos um coração sensível a Deus. Se a gente fosse pensar na jornada, no caminho da transformação, e como eu tenho lidado com as coisas de Deus, eu tenho estado sensível, atento, aberto, eu estou sentindo o que Deus quer para mim. E para quem não sabe qual é a vontade de Deus, é só olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia. A Bíblia sempre vai apontar para a vontade de Deus. Quer conhecer o que Deus tem para a sua vida? Conheça a palavra dele. Quer conhecer o que Deus tem para a sua vida? Converse com ele através da oração e diga: Senhor, eu não estou aqui só para pedir, porque às vezes na oração a gente é insensível à vontade de Deus e super sensível à nossa vontade. É assim ou não é? Sabe, vou exemplificar isso. Você chega lá, vai fazer uma oração e diz assim: Senhor, eu estou precisando disso, minha família precisa disso, no meu trabalho eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, meu marido precisa disso, meu filho precisa disso, minha filha, no trabalho, na faculdade, meu amigo, meu namoro, minha igreja, papapá. É sensível à minha vontade. Talvez isso não aconteça com ninguém aqui. E aí, quando você terminou de colocar todas as ações sensíveis do seu coração, você encerra e diz assim: agora chega, em nome de Jesus, amém. Aí já pega o celular, já vai conversar com alguém, ou vai dormir, ou vai fazer outra coisa. Já viu esse filme ou não? E aí a gente não para dizer assim: Senhor, Tu sabes todas as minhas vontades, mas eu quero que as minhas vontades estejam sensíveis à Tua vontade. Então, pode falar o que o Senhor quer de mim. Estou aqui para ouvir. Coração sensível à vontade de Deus é um coração que está disposto a ouvir a Deus. Por isso, também vejo que o coração de Jesus era um coração acolhedor. Vamos dizer a palavra acolhedor? Acolhedor. Jesus tinha um coração acolhedor. Era um coração acolhedor a Deus, a sua vontade, as suas diretrizes. Era um coração acolhedor de amor, de graça, de misericórdia. Era um coração aberto para a vontade de Deus. Era um coração que amava a Deus, acolhia esse amor de Deus sobre a sua vida, mas, sobretudo, era também um coração que acolhia aqueles a quem Deus amava. Às vezes, querido, a gente coloca uma fechadura no coração da gente. E a gente fecha o coração. Parece que o nosso coração quase se torna uma fonte impenetrável para os outros, ou até para Deus, e fica só na nossa vontade. Às vezes as crises, as dificuldades, as decepções não fazem o nosso coração aberto. Ou pior, eles até fazem o nosso coração um acolhedor, mas um acolhedor de coisas ruins, de coisas más, de coisas que não procedem. Hoje eu conversava com uma pessoa e dizia isso para ela. Dizia: você tem que ter um coração de um quebrantado.
E o coração de um quebrantado é um coração que não acolhe coisas que façam do coração quebrantado um coração duro. E aí a conversa foi, eu vou citar um exemplo prático. Alguém que você tem alguma dificuldade. Será que você tem dificuldade com alguém ou alguém tem dificuldade com você ou não? E aí aquela pessoa talvez passa por você e não te cumprimenta. Talvez porque não quis cumprimentá-lo ou talvez porque não viu. Talvez você encontre essa pessoa, ela não lhe trata com a cordialidade que você esperava que ela lhe tratasse. Talvez as coisas não vão do nosso jeito. E qual é a tendência de um coração não quebrantado? Está vendo aquela pessoa? Eu tenho razão. Ela não quer me cumprimentar mesmo. Eu já tentei de tudo. Eu quero fazer as pazes. Eu quero ser diferente. Mas olha como ela é difícil. Olha como ela me evita. Olha como essa pessoa é. Olha como ela é dura. Já viu esse filme ou não? Isso acontece em Londrina, pastor João? Não é? Coração de não quebrantado é o coração que, mesmo disposto a ter uma relação boa com o outro, vai se endurecendo por causa daquilo. Agora, qual é o coração quebrantado? É o coração que diz assim, puxa, Senhor, que as atitudes dessa pessoa não venham interferir no meu coração. Que o meu coração esteja sensível à tua vontade, não às ações dela. Ó Deus, essa pessoa precisa ser tratada assim como eu preciso ser tratada. Ó Deus, o que está faltando para a gente se cumprimentar? Senhor, mostra, revela. Não traga coisas para o seu coração que endureçam o coração quebrantado. Jesus não acolhia lixo no coração. E tem muita gente hoje que fez do coração um lixão. O coração é um poço de lixo. Então, o coração de Jesus era um coração que acolhia a vontade de Deus, porque era sensível a ela. No caminho da transformação, cuide do seu coração. E aí eu volto novamente a lhe fazer a pergunta que fiz há pouco. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Uma outra palavra importante que Jesus acolhia o desejo de estar na presença do Pai. Jesus queria estar na presença do Pai. O coração dele desejava isso. Eu gosto muito do Salmo quando fala da corça, como a corça suspira. A corça era um animal veloz. E ela corria, mas a grande questão da corça, suspirar a água, é porque a corça tem a capacidade de sentir. E é interessante porque a água, né? Sentir o barulho e o cheiro da água. Se é que a água é inodora, então você fica pensando nisso. E ela, quando sente aquela água, ela desesperadamente corre atrás da fonte para se saciar. Ela tem o desejo da água. E o salmista diz, usando essa figura, assim como a corça anseia, deseja, corre atrás da água, cheira, sente a tantos quilômetros de distância, a tantos metros de distância, assim o meu coração anseia por ti. Nós precisamos, queridos, ter um coração no caminho da transformação, voltado para Deus, assim como o de Jesus, que acolhia o que Deus era e acolhia o que Deus desejava. Mas também o coração acolhedor de Jesus era um coração que acolhia a quem Deus amava. E aí é difícil. Porque o grande desafio não é só amar a Deus, é amar a quem Deus ama. E Deus ama aquela pessoa talvez que você não ama tanto. Aquela pessoa que não te ama. Aquela pessoa que te fere. Aquela pessoa que é diferente. Ontem eu estava lendo, inclusive, no livro que nós estamos estudando, tem uma frase, até postei no meu Facebook, vi que muitas pessoas curtiram, que o sinal de pessoas maduras é as pessoas que conseguem lidar com o outro nas suas diferenças. É o que consegue saber que o outro é diferente dele e por causa disso não se fecha. Os imaturos só querem lidar com pessoas que lhes são iguais, lhes são pares. Tem gente que não gosta das diferenças porque mexe com a gente. E Jesus só viveu com os diferentes. Jesus só viveu com os diferentes, mas ele amava quem Deus amava. E um sinal de alguém que ama a Deus é alguém que ama quem Deus ama. Talvez seja por isso que lá em Amsterdã, eu nunca fui a Amsterdã, se tem alguém aqui que já foi, sabe que Amsterdã, na Holanda, é uma das capitais do mundo da prostituição. A prostituição é um comércio lá. As mulheres e os rapazes ficam em vitrines se oferecendo como peças de roupa ou objetos de uso comum. E lá lá em Amsterdã, tem uma base da Visão Mundial. Visão Mundial é uma missão que eu
respeito e que gosto de servir aqui no Brasil. E lá, numa frase de Bob Pierce, tem a frase bem grande, assim, na entrada da missão. Eu já vi essa foto, que diz assim, que aquilo que quebranta o coração de Deus, quebrante o seu coração. Que o que move o coração de Deus, que é o amor por essas pessoas tão desprezíveis e tão diferentes, mova o nosso coração a ponto da gente poder fazer alguma coisa para elas saírem dessa situação terrível. O coração de Jesus acolhia a Deus, acolhia a vontade de Deus e acolhia quem Deus amava. Amém? E a última lição, para nós encerrarmos aqui sobre o coração de Jesus. Daria para falar muita coisa, mas é para nos ajudar na jornada. Se a primeira lição já foi importante, pense, como está o seu coração? Foi a primeira pergunta. Agora, a segunda pergunta é, quem dirige o seu coração? Quem dirige o nosso coração? Quem governa o nosso coração? Pelo que o nosso coração é guiado? Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele faz um texto enorme, para dizer sobre o que nós somos guiados. E aí ele faz uma distinção sobre os que são guiados pelo Espírito e sobre os que são guiados pela carne. Todo mundo é guiado por alguma coisa. Aquele que é guiado pelo Espírito segue a vontade de Deus, o caminho dele é vida e paz, e ele vive na presença de Deus. O que tem a sua vida guiado pela carne, o caminho dele é de morte, e ele não agrada a Deus. Querido, uma coisa que eu tenho pensado é, para guardar o meu coração, eu preciso primeiro ter um coração como o de Jesus no acolhimento, mas também eu preciso ter um coração de Jesus como no direcionamento. Quem guia o meu coração? O coração de Jesus era guiado pela vontade do Pai. Em dias terríveis como o nosso, é muito fácil encontrarmos pessoas tendo o seu coração guiados pelo que é mal. Sentimentos que não são nobres, sentimentos ruins, sentimentos de ira, de ódio, de indignação, de intolerância, de raiva, sentimentos de pecado, de perversidade. Como está o nosso coração? Quem guia o nosso coração? A depravação é algo natural a nós, mas nós não podemos deixar que a nossa depravação nos guie. Nós precisamos ter um coração guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus conhece a vontade do Pai. O Espírito Santo de Deus trabalha pela vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos coloca na presença do Pai em oração com gemidos inexprimíveis. Então, ter um coração guiado pelo Espírito de Deus é ter um coração que se afasta do que é mal. Por isso faz mais sentido agora falar o texto inicial. Sobretudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós temos guardado o nosso coração? Como está o nosso coração? Meu coração te ofereço, ó Senhor, pronto e sincero. Será que eu poderia dizer isso hoje? Ou eu diria, Senhor, meu coração eu te ofereço, mas ainda tem algumas coisas no meu coração que não lhe são agradáveis. E eu quero que o Senhor tire isso da minha vida. Na jornada, no caminho da transformação, pessoas que querem crescer espiritualmente, é a nossa máxima aqui, desenvolvimento para uma vida espiritual, são pessoas que cuidam do seu coração. Coração sensível à vontade de Deus, coração que acolhe a Deus, a sua vontade e aqueles a quem Deus ama, e um coração que é guiado pelo Espírito de Deus. É muito difícil, porque tem a nossa vontade, mas é exatamente o grande desafio de Jesus na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, todo cristão conhece a oração do Pai Nosso. E no momento da oração do Pai Nosso, e eu encerro com isso, o que ele diz? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É isso? Seja feita a minha vontade. Mas será que eu penso a tua vontade quando eu oro? Será que lá dentro eu não digo assim, Senhor, seja feita a tua na minha. Vem em mim, Senhor. É a minha, Senhor. É a tua, mas a tua tem que ser a minha.
seja feita a tua vontade. Pai, se possível, afasta de mim o cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, meu querido, eu queria orar por nós agora, pelo nosso coração. Como está o seu coração? Agora é hora de colocar o coração diante de Deus. Como Calvino diz, meu coração te ofereço pronto e sincero. Não importa se ele está sujinho, se ele está machucadinho, se ele está feinho, importa o que Deus pode fazer com ele. E o salmista diz que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, mas o salmista também diz que Deus pode dar um novo coração. Então Deus nessa noite pode renovar o seu coração. Vamos orar? Se você quer isso, feche os teus olhos. Pai, tu conheces a cada um de nós e tu sabes como está o nosso coração nessa noite. Às vezes os nossos sorrisos não transmitem, ou pelo menos disfarçam, aquilo que o nosso coração tem. Também, Senhor, as nossas palavras revelam o que o nosso coração sente, porque a tua palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mas também a nossa conduta revela o que é o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas a minha oração agora, Senhor, e foi a minha oração hoje, pensando nessa palavra, é: dá-me um coração semelhante ao de Jesus, igual ao de Jesus. Um coração sensível a Ti, totalmente perceptível à Tua vontade. Sabemos, Senhor, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que os Teus desígnios são de vida e paz. E se nós não temos vivido isso, Senhor, é porque o nosso coração não tem estado sensível a Ti. Então, ajuda-nos a sensibilizarmos o nosso coração a quem Tu és e àquilo que Tu desejas. Mas também, Senhor, às vezes o nosso coração está fechado ao outro, aquele que discorda, aquele que se levanta contra nós, aquele que ofende, aquele que fere, Senhor, aquele que nós classificamos como inferior a nós em algumas áreas. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos um amor por esse tipo de pessoas. Ajuda-nos a amar a quem Tu amas. Ajuda-nos a amar o feio, Senhor, o diferente, por mais difícil que seja. Coloca isso no nosso coração. Sabemos que essa é uma ação Tua e não nossa, então ajuda-nos, Senhor. E por último, Senhor, ajuda-nos a deixarmos que o nosso coração seja guiado pelo Teu Espírito. E não pelo fluxo desse mundo, não pelas nossas emoções, não pelas circunstâncias, mas pelo Teu Espírito. Que o nosso coração seja guiado. Toma cada vida, Senhor. E que nesta noite um coração novo possa ser produzido em algumas pessoas aqui. Coração renovado, um coração transformado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus assim